Assédio moral, preconceito e discriminação são alguns dos problemas enfrentados pelos obesos no ambiente de trabalho. Mas a legislação brasileira proíbe esse tipo de prática e garante igualdade de direitos. Desde criança, Ulda sofria preconceito por ser gordinha. Ela cresceu e chegou a pesar 120 quilos. Quando foi a hora de se inserir no mercado de trabalho, esbarrou mais uma vez no problema. Eu atendia todos os perfis das vagas, a exigência que o cargo ocupava, mas eu não era convocada, ao menos para uma entrevista pessoal. Nas entrevistas que eu tive a oportunidade de participar, fazia todo o processo seletivo, apresentava o portfólio, mas ao final o recrutador ele falava assim, se a gente está fazendo a seleção dos candidatos e ao final a gente pode entrar em contato com você. Nunca tive resposta. No Brasil existem vários dispositivos que proíbem qualquer tipo de discriminação e alguns tratam especificamente da igualdade de direitos quando o assunto é emprego. Não se aceita qualquer tipo de discriminação no mercado de trabalho, salvo algumas exceções quando tem a ver com a questão do trabalho. Tá certo? Então, na própria Constituição, nós temos lá os incisos 30 e 31 do artigo 7º. E, especificamente, o Brasil ratificou a Convenção 111 da OIT. Então, ela tem status de lei federal. Então, ela combate, ela proíbe qualquer tipo de discriminação, ou seja, que retire a igualdade de oportunidades, seja por qualquer tipo for, inclusive a questão de obesidade. Tá? E temos a Lei 9.029 de 95, que, constatado essa discriminação no mercado de trabalho, a empresa pode ser punida com uma multa de 10 vezes o maior salário que ela paga. Em 2010, por causa das complicações de saúde, Ulda fez a cirurgia bariátrica. Ela emagreceu 62 quilos e sentiu as diferenças tanto na vida particular quanto profissional. O que eu notei de diferente tive mais qualidade de vida, convívio social e isso teve reflexo no ambiente de trabalho. Depois que eu fiz a cirurgia, todas as seleções que eu me enquadro no perfil da vaga, eu sou convocada. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Carlúcio Coelho, que é advogado de direito trabalhista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, eu gostaria que o senhor começasse exemplificando quais são as discriminações mais comuns enfrentadas pelas pessoas obesas no mercado de trabalho e discriminações essas que não deveriam acontecer. As discriminações elas ocorrem de todo tipo e de todas as formas, né? Às vezes nas coisas mais elementares, como por exemplo a cadeira em que você se senta, em que a pessoa eventualmente precisa de uma cadeira mais confortável, maior, e que isso não é fornecido ao empregado. Enfim, a discriminação ela existe, ela pode existir, mas também a gente tem que tomar muito cuidado quando ela não existe, quando ela é criação nossa. Existe um ensinamento antigo sobre as carpideiras, ou seja, aquelas que choravam a dor que não sentiam. A gente tem que tomar muito cuidado para nós não sermos carpideiras de nós mesmos, ou seja, chorar dores que a gente não sente e transformar tudo do nosso relacionamento diário numa dor que eventualmente é a dor que todos nós sentimos no nosso convívio social habitual. No caso que o senhor citou aí, tipo uma cadeira que não está adaptada ergonomicamente para quem está acima do peso. Como é que deve ser o procedimento de um trabalhador que está acima do peso, sente essa dificuldade na pele? Ele deve procurar um empregador no primeiro momento e pedir para que essa cadeira seja trocada, para que ele seja adaptado, para que ela seja adaptada a ele? Tudo se resume a uma expressão, bom senso e conversa, diálogo, né? Quando existe isso, os problemas se resolvem. Agora, quando não existe isso, quando o empregador é intransigente por algum motivo, o caminho do empregado é requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é rescisão indireta? Assim como existe a justa causa do patrão no empregado, existe o contrário, a justa causa do empregado no patrão, em que ele pode pedir a rescisão do contrato com o pagamento das verbas rescisórias e, eventualmente, até mesmo um dano moral, uma indenização por dano moral decorrente de um assédio, se a coisa extrapolar os limites do bom senso, do diálogo, da conversa e do relacionamento normal entre as pessoas. E isso é requerido na Justiça? Na Justiça do Trabalho. Qual o procedimento? O funcionário ele pode procurar o seu sindicato, pode procurar a Defensoria Pública, que hoje também atende na Justiça do Trabalho, as escolas de direito, as faculdades de direito, ou contratar um advogado particular que vai lhe dar
a assistência devida. E é difícil produzir uma prova, porque, nesse caso, é proibido por lei a discriminação, mas provar não é tão fácil assim, né? Como é feita a prova? Esta que é a dificuldade. Eventualmente, o dano ocorre no relacionamento entre duas pessoas apenas, sem testemunha, sem outros meios de prova. Agora, em havendo a prova, em se conseguindo a prova, a Justiça do Trabalho tem sido bastante condescendente com isso, condescendente não seria a palavra certa, mas bastante correta em aplicar indenizações aos empregadores que extrapolam esses limites do bom senso, do diálogo, da conversa. Bom, doutor, o senhor deixou claro aí quais os direitos da pessoa acima do peso no mercado de trabalho na iniciativa privada. E no serviço público, já houve caso de gente que passou em concurso e foi impedida de assumir o cargo, mesmo tendo passado em todas as provas, por conta do índice de massa corporal acima do permitido. Isso é possível? É possível, dependendo das circunstâncias, dependendo do trabalho, o edital, com base inclusive na lei, pode prever determinadas circunstâncias que impeçam uma pessoa obesa de tomar posse. Eu não conheço o caso específico, mas vamos supor que seja uma pessoa candidata ao cargo de policial, em que você precisa ter um certo preparo físico, em que essa pessoa está obesa. Nesses casos, ou por exemplo, de uma professora de educação física, em que ela também tem que praticar esportes junto com seus alunos. Então, é possível sim que no edital, com base na lei, haja algumas restrições. Não só com relação à obesidade, mas com relação a outros fatores, a altura, por exemplo, que também é uma circunstância bastante comum, discutida muito nos tribunais, em relação, por exemplo, aos policiais. Então, existe a possibilidade? Sim, ela existe. Agora, também esta possibilidade pode ser discutida judicialmente quando o edital extrapola determinados limites, o limite do bom senso e daquilo que seria o normal. A pessoa tem que ler o edital, então, para não incorrer aí, fazer um concurso que ela não pode assumir depois. Isso é o que se não houver nenhum tipo de abuso do edital. Exatamente. Agora, se houver algum tipo de abuso do edital, aí sim ela pode questionar o edital até antes mesmo da realização das provas. É muito complicado ela passar por todo o processo, passar por toda a angústia, né, da seleção, da prova e tudo mais, e depois deixar para discutir esta questão no final, na hora de tomar posse. Então, se for o caso, em havendo alguma restrição que ela sabe que vai impedi-la de assumir o seu cargo depois, é bom que ela já discuta antes. Falta acessibilidade para essas pessoas que estão acima do peso no mercado de trabalho como um todo? No nosso país, de alguma forma, a acessibilidade é uma palavra mágica, que falta em todos os setores, né? E para a obesidade também. Ninguém é obeso porque quer. Não é verdade? Com raras exceções, mas o normal é que ninguém é obeso porque quer. Então, essas pessoas precisam ser vistas, precisam ser entendidas pela sociedade de uma forma carinhosa, eu diria até carinhosa. E aí, nestes casos, o empregador tem que ter a sensibilidade para dar a acessibilidade que essas pessoas precisam e necessitam. Tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com a advogada de direito trabalhista, Carlúcia Coelho. Obrigada pela participação, até uma próxima.